Imagine descobrir um objeto capaz de realizar qualquer desejo. Agora, imagine pedir apenas que a garota dos seus sonhos se apaixone por você e ver esse amor se transformar na pior maldição da sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com John. O amor que sempre sonhou rapidamente se transformaria em uma obsessão aterrorizante, e escapar dela teria um preço inimaginável. Conhecemos John, um rapaz tímido que ensaia cantadas românticas diante da atendente de uma lanchonete. Na verdade, ele está treinando para tentar conquistar Nick, a garota por quem é apaixonado há mais de 5 anos. Seu amigo Ian observa a cena e diz que aquele jeito excessivamente romântico jamais funcionaria. Segundo ele, John deveria agir com mais confiança e personalidade, porque continuar esperando só o manteria preso ao mesmo lugar. A insegurança de John fica evidente. Mesmo apaixonado há tanto tempo, ele nunca teve coragem de revelar o que sente. Ao voltar para casa, recebe outra notícia devastadora. Seu gato morreu depois de ingerir, sem querer, alguns medicamentos que haviam caído no chão. Como o animal era sua única companhia, John desaba e passa horas lamentando a perda. Na tentativa de se distrair, começa a olhar o perfil de Nick nas redes sociais. Pouco depois, ela liga convidando para um encontro do grupo de estudos. Como John é o mais inteligente da turma, todos contam com sua ajuda para as provas. Mesmo assim, ele inventa uma desculpa para não ir. Estar perto de Nick o deixa nervoso demais. Durante a conversa, ela comenta que pretende pedir demissão do emprego e logo depois deixa cair seu colar de cristal no ralo, ficando bastante frustrada. Querendo agradá-la, John visita uma loja de objetos místicos para comprar outro colar. A proprietária, Viola, apresenta várias pedras, às quais atribui propriedades espirituais. Enquanto procura algo parecido, ele encontra um estranho objeto chamado Salgueiro dos Desejos. O artefato traz uma inscrição dizendo que cada pessoa pode realizar apenas um único desejo. Intrigado, John decide comprá-lo, dizendo que seria um presente. Antes que ele vá embora, Viola faz uma observação inquietante. Ela diz que espera vê-lo ali novamente, porque muitos dos que usaram aquele objeto jamais voltaram, principalmente aqueles que desejaram coisas das quais depois se arrependeram. Sem dar importância ao aviso, John segue para encontrar os amigos. No encontro, ele tenta criar uma oportunidade para ficar sozinho com Nick, pedindo discretamente que Ian converse com Sarah. Porém, todos interpretam aquilo como uma brincadeira e acabam rindo da situação. Mais tarde, quando Nick vai buscar outra bebida, John tenta finalmente conversar com ela, mas é interrompido primeiro pelo garçom e logo depois pelo próprio Ian. A oportunidade escapa mais uma vez. Quando a reunião termina, John oferece carona para Nick. Durante o trajeto, os dois conversam sobre a morte do gato e ela demonstra verdadeira empatia pela dor dele. Ao chegarem em frente à casa dela, John reúne coragem para finalmente revelar seus sentimentos, porém trava novamente. Ainda tenta aliviar o clima fazendo um apelido que Nick não gosta. Mesmo assim, ela percebe o interesse dele e pergunta diretamente: "Você gosta de mim?" Era a oportunidade perfeita para ele. Mas, dominado pelo medo, John responde apenas que a considera uma grande amiga. Nick entra em casa claramente decepcionada. Sozinho dentro do carro, John percebe o enorme erro que acabou de cometer. Então, se lembra do Salgueiro dos Desejos. Sem pensar nas consequências, quebra o artefato e faz o seu pedido: que Nick se torne a pessoa que mais o ame em todo o mundo. Assim que termina, leva um susto ao ver Nick voltando para fora da casa. Desta vez, ela parece completamente diferente. Volta apenas para lamentar novamente a morte do gato e pede que John permaneça mais um pouco ao seu lado. Ela está calma, gentil e nem parece incomodada com a brincadeira que havia irritado minutos antes. John estranha a mudança repentina, mas acredita que talvez seja o efeito das bebidas. Nick insiste para que ele fique com ela. Depois revela que seu pai está muito doente e confessa que não suporta permanecer em casa, com medo de presenciar sua morte a qualquer momento. Comovido, John decide levá-la para sua própria casa. Assim que chegam, Nick demonstra gostar imediatamente do ambiente. Ela elogia o cheiro da casa e pede para dormir no quarto dele. John prepara tudo para acomodá-la e já se dirige ao sofá, mas ela o surpreende novamente. Pede que ele durma ao seu lado, dizendo que assim conseguirá enfrentar seus pesadelos. Mesmo completamente nervoso, John aceita. Pouco depois, enquanto estão deitados, Nick se aproxima lentamente e tenta beijá-lo. O momento, porém, dura apenas alguns segundos. Ela se afasta confusa, perguntando a si mesma o que estava fazendo. Logo depois, volta a chorar. Procura novamente os braços de John e permanece abraçada a ele durante a noite. Aquela mudança brusca de comportamento deixa John completamente sem entender o que está acontecendo. Na madrugada,
John desperta e encontra Nick acordada, observando em silêncio, sem conseguir voltar a dormir. Decide pesquisar sobre o Salgueiro dos Desejos. Na internet, encontra apenas relatos dizendo que tudo não passa de uma fraude para enganar compradores. Mesmo assim, ele sorri. Afinal, o que está vivendo parece real demais para ser mera coincidência. Quando retorna ao quarto, encontra Nick esperando por ele. Ela apenas sorri e pede que volte para a cama. Na manhã seguinte, John acorda sozinho. Ao ir até a cozinha, encontra o café da manhã preparado por ela. Pouco depois, segue para o trabalho na loja de música, onde Ian logo percebe que aconteceu alguma coisa. John conta apenas que passou a noite com Nick. No entanto, admite estar preocupado porque ela alterna momentos de extrema felicidade com mudanças bruscas de humor. Acredita que isso pode estar relacionado à suposta doença do pai dela. Ian estranha imediatamente. Segundo ele, o pai dela mora em outro estado e ela nunca demonstrou qualquer preocupação com sua saúde. Mesmo assim, John insiste que talvez ela apenas esteja precisando de ajuda psicológica. Ao notar Nick olhando para John de maneira incomum, Ian brinca dizendo que ela parece até estar sob efeito de alguma substância e promete conversar com ela depois. Quando o expediente termina, Ian leva Nick para casa e tenta entender seu comportamento. Porém, ela age normalmente o tempo todo, sem demonstrar qualquer instabilidade. Pouco depois, alguém bate a porta de John. É Nick. Ela parece bem arrumada, pede desculpas pelo comportamento da noite anterior e admite que havia exagerado na bebida. Diz lembrar de muito pouco do que aconteceu, mas faz uma pergunta inesperada: se os sentimentos dele por ela eram realmente verdadeiros. John finalmente responde que sim. Então ela faz uma revelação ainda maior. Confessa que vinha desenvolvendo sentimentos por ele desde o ano anterior, mas que só percebeu a intensidade desse amor depois da conversa que tiveram dentro do carro. Sem conseguir esconder a felicidade, John finalmente declara tudo o que sente. A partir daquele momento, os dois começam um relacionamento que parece perfeito. Durante alguns dias, vivem felizes e apaixonados, até que uma ligação muda completamente o rumo da história. Enquanto o casal janta junto, Ian insiste em falar com John. Irritada com as interrupções, Nick observa tudo em silêncio enquanto John atende. Ian revela que investigou a história do pai dela e descobriu que ela mentiu. O homem está completamente saudável. Além disso, lembra que pouco tempo antes, Nick dizia para todos que enxergava John apenas como um irmão. Agora, de repente, afirma amá-lo mais do que tudo. Para Ian, aquilo simplesmente não faz sentido. Ele começa a acreditar que existe algo muito errado naquele relacionamento. Enquanto ouve tudo, John recorda exatamente da noite em que fez o pedido ao Salgueiro. Pela primeira vez, ele considera a possibilidade de que aquilo realmente tenha funcionado. Assustado, encerra a ligação e volta para a mesa tentando esconder sua preocupação. Nick percebe sua expressão e pergunta o que aconteceu. John desconversa. Pouco depois, ela lhe entrega um colar que pertenceu à própria avó como prova do seu amor. Em seguida, encara John e diz algo que faz seu sangue gelar. Ela afirma que o ama mais do que qualquer pessoa no mundo e que não conseguiria viver sem ele. Naquele instante, John entende que o desejo foi realizado exatamente como ele havia pedido, mas, querendo confirmar suas suspeitas, pergunta novamente sobre o pai dela. Nick responde que ele está bem, porém, antes mesmo de terminar a frase, seu comportamento muda completamente. Ela começa a chorar de forma desesperada, pede desculpas por ter estragado o encontro e pergunta, quase em pânico, por que John insiste tanto naquele assunto. Percebendo que qualquer pergunta sobre a vida dela provoca reações imprevisíveis, John abandona o assunto e tenta acalmá-la. Mas agora, uma dúvida não sai mais da sua cabeça. Será que Nick realmente o ama? Ou aquele sentimento foi completamente distorcido pelo desejo que ele fez naquela noite? Naquela mesma madrugada, John desperta e percebe que Nick não está mais na cama. Ao procurá-la, leva um susto. Ela está parada no canto escuro do quarto, apenas observando em silêncio. Quando John pergunta o que está fazendo, ela responde com naturalidade que apenas gostava de vê-lo dormir. Logo depois, volta para o mesmo canto e começa a chorar, dizendo que sente medo de não ser amada da mesma forma. John tenta tranquilizá-la, garante que a ama e volta a dormir. Mas, pouco depois, um grito ecoa pelo quarto. Assustado, ele procura Nick. Porém, ela desapareceu. Segundos depois, surge de repente atrás dele, escondendo o rosto apenas para assustá-lo. Logo, volta a agir normalmente e se deita outra vez. Quando John tenta sair da cama, Nick grita para que ele permaneça ali. Pela primeira vez, ele sente medo da própria namorada. Na manhã seguinte, enquanto se arruma para o trabalho, percebe que parte do seu cabelo foi cortado. Nick admite que fez aquilo apenas para corrigir uma falha.
John pede que, se ela realmente o ama, pare de agir daquela maneira. Ela pede desculpas e promete melhorar. Antes de sair, ele encontra outro comportamento estranho. Toda a porta da casa está coberta por fitas adesivas colocadas por Nick. Mesmo sem entender o motivo, ele retira as fitas e vai trabalhar, enquanto ela permanece parada no meio da sala, observando partir com um sorriso inquietante. Na loja, John abre a marmita preparada por Nick. Dentro dela, encontra uma fotografia tirada enquanto dormia. No verso, uma mensagem pergunta se ele gostou da comida, seguida apenas da palavra gato. A lembrança do animal que morreu faz John perder completamente o apetite e jogar tudo no lixo. Pouco depois, Sarah se aproxima. Ela comenta que o relacionamento dos dois parece intenso demais e diz estar preocupada. Conhecendo John há tantos anos, acredita que Nick esteja manipulando emocionalmente o amigo. As dúvidas de John só aumentam. No fim do expediente, Ian pede uma carona. Durante o trajeto, revela que fará uma festa em casa, mas admite que quase deixou John de fora porque todos começaram a perceber que o comportamento de Nick está completamente fora do normal. John tenta defendê-la, dizendo apenas que ela demonstra um amor exagerado. Depois que Ian desce do carro, John toma uma decisão. Ele liga para o número que encontrou na embalagem do Salgueiro dos Desejos. Quando alguém atende, pergunta, desesperado, se existe alguma forma de modificar ou cancelar o desejo. A resposta é direta: não. Cada pessoa possui apenas um desejo e ele jamais pode ser alterado. John insiste, perguntando se existe alguma maneira de desfazer tudo. Então, o desconhecido responde algo ainda mais assustador. O único jeito de quebrar o efeito é com a morte de quem fez o pedido. Antes que John consiga perguntar mais alguma coisa, um grito de Nick ecoa do outro lado da ligação. Assustado, ele desliga imediatamente. Ao voltar para casa, encontra Nick exatamente onde havia o deixado. Ela permanece imóvel, esperando por ele, mas agora está completamente diferente. Suja, machucada e com a roupa rasgada, como se tivesse passado por algum acidente. Instantes depois, parece voltar ao normal e diz calmamente que irá tomar banho e limpar toda a bagunça. Mesmo perturbado, John comenta sobre a festa de Ian. Nick imediatamente diz que quer ir junto. Quando ele responde que será apenas um encontro entre amigos, um grito violento ecoa do banheiro, seguido pelo som de vários objetos quebrando. Sem alternativa, John acaba convidando-a também. Mais tarde, durante a festa, o grupo decide brincar com desafios sorteados. Tudo parece divertido, até chegar a vez de Nick. Quando chega a sua vez da brincadeira, Nick apenas se levanta e lê um trecho de um texto que escreveu. As palavras parecem românticas, mas o tom é ameaçador. O ambiente inteiro fica desconfortável. Ela apenas sorri e diz que faz parte de um livro. Pouco depois, chega a vez de John. O desafio manda beijar a pessoa sentada à sua esquerda. Quem está ali é Sarah. Antes que ele faça qualquer coisa, Nick se levanta calmamente, afasta a cadeira de Sarah e ocupa seu lugar para receber o beijo. Todos observam a cena sem entender o que está acontecendo. Logo depois, Nick encara os presentes e afirma que nenhum deles jamais conhecerá um amor tão intenso quanto dela por John. Ian pergunta se ela está bem. Por alguns segundos ela sorri normalmente, mas logo perde completamente o controle. Passa a insultar todos ao redor e, em um acesso de fúria, bate uma peça do jogo contra a própria cabeça, abrindo o ferimento. Os amigos entram em pânico. Mesmo assim, John permanece imóvel. Ele já entende que existe algo muito errado acontecendo. Mais tarde, os dois voltam para casa. Tentando acalmá-la, John finalmente faz a pergunta que vem evitando há dias: se aquele amor é realmente verdadeiro. Nick responde imediatamente que sim, mas John admite que gostaria de acreditar nisso, embora saiba que aquele sentimento nasceu por causa do desejo. Pela primeira vez, pede que ela vá embora. A reação é imediata. Nick entra em completo desespero, chora e implora para ficar e promete mudar completamente sua personalidade para se tornar a mulher que ele desejar. John permanece firme, então ela muda outra vez. Sua voz fica diferente, seus movimentos se tornam estranhos e ela passa a agir de forma assustadora. Sem saber mais como lidar com aquilo, John decide passar a noite na casa de Ian. Ao ouvir isso, Nick pega uma lâmina e ameaça se auto-eliminar caso ele a abandone. Durante toda a madrugada, permanece acordado, observando cada movimento dela. Pouco depois, recebe uma mensagem de Sarah dizendo que precisa conversar com urgência. John aproveita que Nick aparentemente adormeceu e sai escondido. Antes que ele deixe o quarto, porém, ela murmura, quase dormindo. Pede que aproveite enquanto ela está dormindo. John acredita que seja apenas sonambulismo e vai embora. Dentro do carro, Sarah finalmente revela o que descobriu.
Ela conta que Nick e Ian mantinham um relacionamento casual havia algum tempo. Segundo Ian, tudo que Nick está fazendo agora pode ser apenas uma forma de vingança. Enquanto conversam, Sarah também admite que sempre gostou de John. Os dois finalmente vivem um raro momento de tranquilidade, até que o vidro do carro explode. Nick surge completamente descontrolada. Ela arranca Sarah do banco e bate repetidamente sua cabeça contra o carro e uma pedra, finalizando-a diante dos olhos de John. Paralisado pelo choque, ele não consegue reagir. Logo depois, Nick volta a agir com calma, diz que apenas protegeu o relacionamento dos dois e pede ajuda para esconder o corpo. Sem conseguir pensar racionalmente, John acaba obedecendo. Na manhã seguinte, ele corre até a loja onde comprou o salgueiro dos desejos. Desesperado, exige que o vendedor reverta o feitiço. Mas lá é explicado a ele que isso é impossível. Cada pessoa recebe apenas um único desejo durante toda a vida. Sem aceitar a resposta, John compra todos os salgueiros restantes e tenta fazer um novo pedido, mas nenhum deles sequer quebra. Percebendo que está sem alternativas, procura Ian e finalmente conta toda a verdade. O amigo acredita que aquilo seja apenas um delírio. Para provar que está falando sério, Ian pega um dos salgueiros e deseja milhões de dólares. No instante em que quebra, enormes pacotes de dinheiro começam a cair do teto. Agora Ian também entende que a magia é real. John retorna para casa disposto a enfrentar tudo, mas encontra o lugar completamente destruído. Nick está cada vez mais perturbada. Quando percebe que John já não demonstra o mesmo amor de antes, ela ameaça se autofinalizar usando uma arma. Nesse momento, Ian invade a casa para ajudá-lo, mas Nick o finaliza sem hesitar. John percebe que conversar já não vai resolver mais nada, então ele se tranca no banheiro com a arma, lembrando das palavras que ouviu ao telefone, que o único jeito de desfazer o desejo é com a morte ou eliminação de quem o fez. Decidido a acabar com aquele pesadelo, engole todos os seus medicamentos. Pouco antes de perder os sentidos, ouve o som inconfundível de outro salgueiro sendo quebrado. Quando sai do banheiro, tudo mudou. Nick havia feito exatamente o mesmo pedido que ele. Agora era John quem a amava acima de qualquer pessoa. Os dois finalmente se abraçam e se beijam como se aquele amor fosse completamente verdadeiro. Mas já era tarde demais. A enorme quantidade de remédios provoca nele uma convulsão. Poucos instantes depois, John morre nos braços de Nick, revelando a verdadeira maldição do salgueiro dos desejos. Ele não realiza sonhos, apenas transforma o maior desejo de uma pessoa em sua pior condenação. Terminando assim o filme Obsessão, filme do ano de 2026 do gênero terror, horror e suspense. Galera, e a nota do filme Obsessão de 2026 lá no IMDb é nota 7,9. Já no Rotten, ele ficou com uma avaliação de espetaculares 94% dado pela crítica, enquanto que surpreendentes 94% dos espectadores, terminando assim com 4,6 estrelas no ranking final. Já a nota aqui do canal, Filmes em Resumo, para o filme Obsessão de 2026 é nota 8,5. Cara, e o que dizer desse filme? Será o melhor do ano até agora? Bom, na minha opinião, no quesito terror, esse aqui já é o melhor do ano. Muito provavelmente, por esses próximos dias, eu vou fazer um vídeo aqui de análise do final desse filme, explicando um pouco muitas das coisas que passaram despercebidas aí pelo público, mas que eu vi ser muito comentado aí, principalmente pela galera entusiasta na internet. A galera estava alvoroçada, porque esse filme chamou muita atenção. E logo ele gerou uma série de teorias e especulações bem interessantes que deixaram esse filme ainda melhor, bem mais do que ele já é. E eu pretendo abordar tudo isso com calma num próximo vídeo, mas vou falar aqui alguns aspectos. Bom, primeiramente ele tem uma qualidade técnica muito boa, muito acima da média. Algo realmente que te surpreende à primeira vista. Todo mundo que foi assistir elogiou bastante. E é nítido que vão elogiar porque simplesmente as atuações aqui elas são brilhantes. Sobretudo a atuação aqui da atriz Indy Navarrete, que é uma atriz que particularmente eu não conhecia, mas que aqui nesse filme ela dá um show. É um show à parte, observar ela em cena realmente é assustador. E a composição que conseguiram fazer aqui, junto com essa atriz, fez esse filme ser absurdamente desconfortante. Todos falam que ele é o melhor terror, pelo menos desse ano, porque simplesmente é um dos filmes mais desconfortáveis que você vai assistir nos últimos tempos. Ela faz muitas caras, gritos absurdos, expressões extremamente bizarras que fazem você ficar na ponta da cadeira ou até mesmo se encolher na cadeira. É assustador. Esse filme aqui é bizarro e ele tem uma parte de gore realmente até pesada.
dentro daquilo que ele se propõe, é claro. Até porque ele não é um filme de slasher, né? Então não dá pra comparar. Ainda assim, se você é uma daquelas pessoas que gosta de acompanhar o suco de groselha, a polpa de tomate rolando na tela, bom, esse aqui ele vai te entregar um pouquinho disso também. A atuação do Michael Johnston também é bem interessante, contida, mas ele entrega sim as expressões necessárias para fazer você acreditar na história do início ao fim. E é surpreendente que esse ator ele consegue sim te passar muita verdade nas expressões dele, porque ele tem aquele ar de apático, de realmente aquele cara tímido, né? Deveras muito covarde, muito medroso, que não toma uma atitude, um verdadeiro bananão. Só que isso é muito bom, porque esses aspectos e características são um dos pilares centrais que fazem a história desse filme funcionar e fazem você comprar essa história e ficar apreensivo com cada atitude completamente imprevisível da Nick, ao mesmo tempo que você tem um contraste com a covardia, com a apatia total ali do Beer, né, do John, que não faz nada, não toma uma atitude ou uma postura. E num primeiro momento isso aí parece ser algo negativo no filme, mas na verdade não. É justamente esse aspecto que carrega a história e vai construindo todo um ápice final. Confesso pra vocês que aquele final me surpreendeu bastante. E pra você que quer assistir esse filme completo, bom, ele está disponível lá na Prime Video. Você pode alugar ou comprar ele por lá. E ele também está disponível lá na Apple TV. Então, corre lá para alugar ou comprar esse filme completo com cenas extras incluídas. Vai lá. Realmente a atuação dessa garota aqui foi poderosa. Chamou atenção e eu espero muito em breve ver ela nos próximos filmes aí de sucesso do cinema. Gostei de acompanhar ela aqui nesse terror. E eu só não dou uma nota maior para esse filme porque eu acredito que tem outros filmes nesta mesma linha de roteiro que são um tanto quanto melhores, né? Tem alguns pontos melhores. Em breve eu vou trazer alguns desses filmes aqui para você acompanhar. E essa foi a minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse filme? Você achou mesmo que esse aqui é o melhor terror de 2026? O melhor terror suspense até agora? Diz aí pra mim nos comentários se você achou esse filme isso tudo mesmo que estão dizendo. E já vai me contando aí o que você faria se pegasse um tal de um Salgueiro dos Desejos, quebrasse e agora o seu desejo virou uma maldição. Como é que você escapa dessa? E se você desejou ser amado por alguém, meu amigo, essa pessoa vai te perseguir até o fim de seus dias. Como é que você sai disso? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Galera, meu povo lindo que me acompanha aqui, para você que ficou até aqui, eu acredito que já está inscrito. Se não estiver, não deixe de se inscrever no canal. Ative a sinetinha das notificações para receber cada vídeo novo que eu posto aqui. Em breve eu vou trazer mais um pouquinho desse filme aqui para a gente fazer uma análise só do final. Provavelmente amanhã ou depois, aguarde. Garanto para você que você não vai se arrepender. E não esquece, comenta, compartilha, dá um like para ajudar a gente a permanecer aqui na plataforma e continuar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade. Lembrando mais uma vez para vocês que o YouTube tá dando uma brecada muito violenta aqui nos canais novos, principalmente esses canais que falam de filmes, seriados. O YouTube tá barrando muita coisa, então a gente depende muito de vocês que me assistem, que você comente, que você se inscreva, compartilhe. Não esquece de deixar o like, que o YouTube entende que você está gostando, mantém o engajamento aqui desse vídeo, entrega aí pra galera e faz o canal permanecer de pé. Então dá essa força aí, meus amigos. Conto com a sua ajuda, você não vai se arrepender. Em breve vamos ter aí alguns brindes aí para os primeiros inscritos. Então, conto com você. Galera, e eu vou indo nessa. Eu sou o Victor, esse é o Filmes em Resumo, e eu espero cada um de vocês aqui pra gente assistir juntos o próximo filme. Valeu, galera, é nóis, fui!